A paz do Senhor Jesus, amém. Declaramos aberto este culto em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus por mais um domingo que o Senhor prepara para nós, para estarmos aqui na presença dEle, reunidos como igreja nessa noite, amém. Senhor, encontre, Senhor, lugar em nossos corações, Pai. Encontre lugar em nós nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória a Deus, amém. Aleluia. Força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que não falte esse cântico novo nos nossos lábios, amém? Para sempre cantar e entoar a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo vida e poder, manifestando grandiosos milagres em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo sobre este lugar. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados,
pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Pra Te adorar, Senhor. Aleluia! Louvemos ao Senhor, glória a Deus. Todos juntos, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai, porque o Senhor nos libertou. Verdadeiramente somos livres, livres para Te servir, livres para Te adorar, Senhor, com as nossas vidas, com os nossos corpos, Senhor, em nome de Jesus, com levantadas nossas mãos, com o reconhecimento de que só o Senhor é Senhor das nossas vidas, Pai. Não há nenhum outro, Pai, que se compare à Tua grandeza e ao Teu poder. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vem com a Tua glória sobre este lugar, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação cantamos. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Que nunca falte, Senhor, os louvores, Pai, em nossos lábios, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Adore ao Senhor. Adore-o na beleza da sua santidade. O adore em espírito e em verdade. Ele está aqui, aleluia. A palavra do Senhor diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui. Entregue a sua adoração a Ele, aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, santo, santo,
de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo que nós temos. E eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoraremos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, o que tua glória fez conosco, Pai. Nós podemos olhar para nós, Senhor, e ver o quão somos impactados, Senhor amado, pelo teu poder, pela tua presença. Glória a Deus, aleluia. Que o teu Shekinah, Senhor, que a tua nuvem de glória repouse aqui sobre nós em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. tua presença aumente sobre nós. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória,
Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus neste lugar, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus neste lugar. Abra a tua boca e comece a glorificar a Ele. Comece a adorá-lo, comece mesmo a declarar glória, declarar santo, declarar poderoso. Fora desse Deus não há outro. Fora de Jesus não há outro. Fora de Jesus nós estamos perdidos, irmãos. Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Nós te queremos em nossas vidas, Jesus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, aleluia. Nós queremos colocar o teu nome bem alto aqui neste lugar, Senhor, e declarar, Senhor, e anunciar, para que todos ouçam, Senhor, o teu poder, para que todos saibam, para que todos conheçam o Deus poderoso a quem nós servimos, em nome de Jesus. Vamos mais uma vez adorar ao Senhor. Glória, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. É o Senhor nosso Deus, poderoso Ele é. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aplauda o Senhor, amém, nesta hora, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Vai lá para o final da Bíblia, então, Apocalipse, capítulo 2, capítulo é o número maior, versículo é o número menor. Nós vamos ler desde o primeiro versículo, capítulo 2, versículo 1. Vai aparecer ali no telão também. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez para que Deus fale o teu coração, que Deus me use como instrumento. Amém? Estenda as suas mãos, ore por mim, eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelo teu povo mais uma vez, pela tua igreja. Foi lida a tua palavra. Nós não confiamos em filosofias humanas, em sabedoria humana, confiamos na tua palavra e no poder do Espírito Santo. Então que não seja a minha sabedoria, que não seja, Senhor, nenhum conhecimento novo, humano, mas que seja uma demonstração do teu poder e do teu Espírito. Que o Senhor opere nesta hora, através da pregação da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, toda distração, todo cansaço, todo sono, que venha cessar agora em nome de Jesus. Todo levante do inferno, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir e falar neste culto. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, para que eu possa, Senhor, pregar a tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós acabamos de ler aqui então um trecho onde fala sobre uma das 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor, na época que foi escrito o livro de Apocalipse,
ficava e fica até hoje próximo da Turquia, entre a Ásia e a Europa. Então fica próximo da Grécia, próximo da Turquia. Existiam então 7 igrejas que estavam espalhadas por toda essa região. E hoje nós vamos estudar sobre uma delas, porque nós vamos a partir de hoje começar uma série de mensagens falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Amém? Hoje nós vamos estudar então sobre a igreja de Éfeso. Então você sabe que a carta de Paulo aos Efésios, quando fala Efésios, não era a placa de uma igreja, não era uma logomarca, um logotipo que estava estampado dentro de um salão ou de vários salões, não. Quando falava os Efésios, eram os cidadãos, os povos da cidade de Éfeso, ok? E nesse caso aqui, você sabe que Apocalipse não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo escreve uma carta específica aos Efésios, mas aqui, nesse capítulo 2 de Apocalipse, foi escrito por João, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João e depois escreveu as 3 epístolas, as 3 cartas de João. É o mesmo João que escreve então a revelação das últimas coisas que nós chamamos de Apocalipse. Dentro da teologia, uma das doutrinas sistemáticas que existem se chama escatologia, o estudo das últimas coisas, revelação sobre as últimas coisas, os últimos tempos. Então é sobre isso que se trata todo o livro de Apocalipse, escrito por um homem chamado João, mas inspirado pelo Senhor, o nosso Deus. Então nós lemos aqui que essa igreja, assim como as demais, vocês vão perceber em toda a série, cada culto nós vamos falar sobre uma igreja específica. O pastor Rafael também vai pregar próximo culto sobre a próxima igreja. Você vai perceber que cada igreja vai ter qualidades e defeitos diferentes. Cada igreja vai ter a sua personalidade, a sua identidade. Existe uma variedade. A gente nota aqui ao estudar as 7 igrejas que existe uma diversidade de estilos e tipos de igreja. E você talvez me pergunta, como eu já perguntei, já questionei, por que será que hoje em dia existe tanta igreja evangélica? Os católicos dizem que eles estão certos porque eles têm apenas uma igreja, não é? Só que a gente sabe que o catolicismo também se dividiu. Existe igreja anglicana, existe igreja ortodoxa, existe a renovação carismática dentro do próprio catolicismo. Então o próprio catolicismo não é igual em todos os lugares. E da mesma forma, os evangélicos, depois da reforma protestante, lá em meados de 1517, através de Martinho Lutero, a gente percebe que eles protestaram contra alguns ensinos errados e aí começou a surgir várias igrejas, e hoje nós vemos a quantidade enorme de igrejas evangélicas que existem por aí. E eu quero dizer para você, meu irmão, a nossa igreja não é a única igreja que vai subir. Nós não somos os únicos. Não somos. Nós podemos pensar diferente de muitas igrejas, assim como muitas igrejas pensam diferente umas das outras. Não significa que um está certo e que o outro está errado. Cada igreja vai ter algum tipo de qualidade, algum tipo de doutrina específica que vai focar um pouco mais, algum tipo de linguagem. Nós sabemos que hoje existem igrejas que são mais focadas naqueles que são mais da terceira idade, outros são mais focadas nos jovens, não é isso? Tem algumas igrejas que são conhecidas pelo louvor, tem a música forte. Cada igreja vai ter um estilo, cada igreja vai ter uma linguagem. Mas se uma igreja estiver pregando o Evangelho de Jesus Cristo, é isso que importa. Se a igreja prega que a salvação é somente por Jesus Cristo, é isso que importa. Ah, mas uma igreja aceita que as mulheres cortam o cabelo, outras não. Uma igreja usa véu, outra não. Uma guarda o sábado, a outra considera todos os dias como iguais. O próprio apóstolo Paulo falou, para aquele que faz para o Senhor, seja guardando ou deixando de guardar, considerando todos iguais, para o Senhor o faz, o Senhor recebe, amém? Então nós não devemos achar assim, o outro tem que fazer igualzinho eu, se não fizer igualzinho eu, ele está errado. Não, não é bem assim.
Só que é claro, existe um limite, né? O limite da diversidade e da variedade de igreja está nas doutrinas heréticas, os ensinos falsos, diferente daquilo que os apóstolos e o próprio Jesus pregou, e também nas práticas pecaminosas. A gente sabe hoje que existe, como eu falei, uma variedade muito grande, cresceu muito a quantidade de igrejas ao ponto de terem igrejas com temas absurdos, com focos absurdos, como igrejas focadas em homossexuais e coisas semelhantes a essas. A gente sabe, biblicamente falando, que a gente respeita, a gente ama, a gente acolhe, mas a prática será confrontada, será condenada. Todos serão convidados ao arrependimento. Assim como o adúltero, assim como o ladrão, assim como a prostituta é convidada ao arrependimento, o arrependimento é igual para aqueles que vivem em práticas de imoralidade sexual. Então, nós não podemos aceitar como igrejas evangélicas uma igreja que diz que todo amor é válido. Não importa se seja o amor, tem gente hoje em dia até casando com animal, né? Já ouviram falar? Tem gente que está casando com animal. Uma coisa é a gente cuidar do animal, eu gosto de animal, agora você falar que agora seu cônjuge é um animal, não faz sentido. Então, a gente sabe que desde a Grécia Antiga, isso não é de agora, irmão, não é de agora. Desde a Grécia Antiga, a pedofilia era normal, era uma coisa comum. Os professores, os filósofos andavam às vezes com adolescentes que eram discípulos, alunos e satisfaziam os seus professores sexualmente. Então, para a cultura pagã, ímpia, que não acreditava em Deus, na sua palavra, isso era normal. Então, para eles não vão achar nada estranho. Agora, para nós, vai passar o tempo que for, pode passar os anos, vem a modernidade, mas para nós, pecado vai continuar se chamando pecado. Amém? E santidade é a santidade no padrão de Deus. Então, voltando aqui ao nosso tema, a igreja de Éfeso, ela tinha qualidades e defeitos que eram específicos deles. E nós vamos aqui então estudar hoje, nos debruçar sobre essas características deles, né? E como eu falei, em toda essa série de mensagens sobre as 7 igrejas, nós vamos aqui mencionar então os pontos fracos, os pontos fortes dessas igrejas, e que você entenda que pode ser que eu e você, nós aqui como igreja, podemos nos identificar, tanto com os acertos como os erros. Aquilo que é errado, nós temos que entender que da mesma forma como eles foram chamados ao arrependimento, nós também devemos nos arrepender. Então nós observamos que em todas as 7 igrejas, na mensagem direcionada às 7 igrejas, nós vemos 3 coisas semelhantes. Nós vemos elogio, bronca e correção de Deus. Nós podemos entender por erros, acertos e a solução dos erros. Entendemos também que existe a punição ou a recompensa que é consequência da resposta deles àquilo que Deus ordenou. Então, as 7 igrejas, amado irmão, obrigado. As 7 igrejas, nas 7 igrejas, as 7 receberam elogios da parte de Deus, mas apenas 5 igrejas foram repreendidas. Por quê? 2 igrejas eram irrepreensíveis, não tinham erros graves, não estavam guardando pecados graves dentro da igreja deles. Então, 7 foram elogiadas e só 5 foram repreendidas. Nós vamos entender qual delas aconteceu tudo isso. Você acha que a igreja de Éfeso ela foi apenas elogiada ou ela foi elogiada e repreendida, de acordo com o texto que nós acabamos de ler? Não entendi. Foi só elogio ou teve bronca e puxão de orelha também para essa igreja? Só tinha qualidades ou tinha defeitos? Da mesma forma eu queria que você entendesse, nós não somos e jamais seremos uma igreja perfeita. Enquanto estiver seres humanos aqui, a igreja vai ser imperfeita. Como a gente costuma dizer, a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é semelhante a um hospital, às vezes até semelhante a um hospício. É cheio de gente bagunçada,
Cheio de gente que veio às vezes com feridas, com problemas, com traumas emocionais, com pecados, com vícios, com erros, e vem aqui não para se tornar perfeito, mas para melhorar. E permite que o Espírito Santo de Deus comece a agir e operar, e Deus vai transformando de glória em glória, e a pessoa vai se tornando cada vez mais parecida com Cristo. Agora, perfeição é só quando Jesus voltar e o nosso corpo for transformado. Ficou claro? Então a igreja de Éfeso não era diferente, ela tinha acertos e tinha erros. Vamos ver então, começar pelos acertos. Apocalipse 2, versículo 2 ao 3. Quais eram os acertos dessa igreja? O Senhor está reconhecendo então as obras que essa igreja realiza. Ele disse: conheço as obras que você realiza, conheço o seu esforço e a sua perseverança. Já podemos ver duas coisas aí, 2 pontos positivos: esforço, perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Até aqui. Então nós percebemos que eles eram fortes na questão do esforço, na questão da perseverança. O que é perseverança, meu irmão? O que eles estavam fazendo na prática? As lutas estavam vindo, as provações estavam vindo, o vento estava soprando. Porque tem gente que se ilude, né? Acha que vem para a igreja e fala assim: agora meus problemas acabaram. Existem igrejas que até vendem esse slogan, né? Pare de sofrer. Só falta falar igual as organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Mentira. Os problemas não acabam quando você entra na igreja. Você apenas aprende a lidar com eles. E passa a ser não apenas alguém que vive prostrado diante dos problemas, mas alguém que anda acima dos problemas, que recebe vitória no meio da situação difícil. Então, eles estavam passando por provações, por situações difíceis, mas eles estavam perseverando. Porque não é uma coisa... Quando a gente começa bem alguma atividade, a gente lembra do tempo de escola, lembra também quando está iniciando num trabalho. No começo é tudo mil maravilhas, né? Oh, que bênção, olha, consegui um emprego, olha, eu entrei no paraíso. Eu lembro até hoje de uma empresa que eu entrei, e para mim, a visão que eu tinha é falar assim: nossa, comparada com a última empresa, eu entrei no paraíso. Aí chegou uma pessoa que já estava há muitos anos falando: você não sabe, aqui é um inferno. Por quê? É o ponto de vista. A pessoa que está chegando, para ela tudo é festa. Mas a pessoa que já está ali há muitos anos, às vezes já tomou pancada, já teve conflito, já teve situações difíceis, embaraçosas. Então para ela vai se tornando pesado, cansativo. E por isso que muitos desistem. Por isso que muitos vão embora e falam assim: não, isso não serve para mim, isso não dá para mim. Tchau, vou procurar outro lugar. Não é? Assim é na obra de Deus, assim é fazendo a vontade de Deus. Quando você vem para Cristo, você vem feliz, com aquela alegria: oh glória, recebi a salvação, o Espírito Santo mora dentro de você. Você começa a sentir a paz, começa a sentir a alegria. Mas aí vai passando o tempo, aí vai começando, o inimigo começa a se levantar contra você. Você começa a perder aqui, perder ali, as pessoas começam a te perseguir. O próprio Deus começa a provar: vamos ver se o meu servo realmente tem fé. E o que acontece? As pessoas vão desanimando e alguns desistem. E desistência, amado irmão, anote isso, é o contrário de persistência. Amém? Desistência é o contrário de persistência. Aquele que tem fé e quer continuar mesmo em meio aos problemas é aquele que é persistente. A irmã Joyce inclusive pregou aqui. Já preguei alguns anos atrás também sobre resiliência. O que significa resiliência? É a capacidade de você se adaptar a situações extremas. O vento pode soprar, um dos exemplos de resiliência é o próprio bambu. O bambu, você percebe que ele é flexível, né? O vento sopra, ele vai para lá, se o vento sopra para cá, ele vira para cá. Ele enverga, deixa o vento passar e depois volta ao estado original. Ele enverga, mas não quebra. Enverga, mas não cai. Assim é o cristão que persevera, que persiste. O vento sopra, ele pode abaixar um pouquinho, se desviar aqui, se desviar ali, mas ele não quebra, ele não cai, porque ele é resiliente para a glória de Deus.
Aliás, a Bíblia fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O monte de Sião, meu irmão, imagina, é uma montanha. E o povo de Israel viveu constantemente em guerra. Então imagina eles lançando, sabe, flechas e mais flechas. Às vezes colocavam fogo na ponta das flechas. E lançavam, trazendo para os nossos dias de hoje. Imagina alguém que tem aquele armamento pesado e começa a bombardear. Mas é o monte do Senhor, é o monte Sião, então não vai se abalar. Pode ser atingido, pode ser ferido, mas não vai desabar, não vai ser derrubado, não vai cair. Assim é o crente que confia no Senhor, que não desiste diante de qualquer situação adversa. Não é qualquer luta, qualquer problema. O fulano falou uma coisa que eu não gostei. Eu achava que igreja era o lugar de gente correta, mas o fulano falou uma coisa que eu não gostei. Meu irmão, igreja é lugar onde você vai ter oportunidade de amar e ter paciência, porque vai ter gente que vai cometer erros contra você. Eu mesmo, não pense que o pastor da igreja é uma pessoa perfeita. Esse é o engano, esse é o erro, a ilusão de muita gente que deposita confiança demais em homens, em pessoas, e no primeiro erro a pessoa se decepciona e fala assim, agora eu vou abandonar Jesus. Meu irmão, Jesus nunca vai te decepcionar. Os seres humanos podem te decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Então, se você se decepcionar com um homem, entenda, Jesus continua sendo o mesmo. Ele está sentado no seu trono e Ele continua intercedendo por você e trabalhando pela sua vida. Aleluia. Então, amado irmão, a igreja de Éfeso, o que Deus estava falando é isso. Eles são como um monte de Sião. Vem problema, vem bomba, vem má notícia, mas eles permaneceram de pé, eles permaneceram firmes, eles estão perseverando, eles estão se esforçando, eles não estão deixando a covardia e o medo tomar conta deles. O medo pode vir, O que você tem que fazer é lidar da forma correta com o medo. Você não pode ser dominado pelo medo, você não pode deixar que o medo tire completamente as suas forças. Não, o medo vem e fala, Senhor, estou com medo, ajuda-me, socorre-me, Senhor. O Senhor disse, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, então esse é o momento que eu estou passando por angústia, vem me socorrer. Aí ele vem e o medo vai embora. Não é que a gente é super-homem, não existe super crente, não, somos todos fracos. E aliás o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor está perto exatamente daqueles que têm um coração quebrantado, que reconhece que não pode resolver as coisas sozinho. Porque aquele que acha que pode resolver as coisas sozinho, esse é o primeiro a quebrar a cara. Esse é o primeiro a cair e muitas vezes é difícil levantar. Porque acha que consegue resolver sozinho. Não, meus irmãos, nós somos limitados, pecadores, fracos. A nossa força vem do Senhor, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta. Sem o Senhor nós não somos nada. Foi a resposta de Pedro para Jesus, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida, é o Senhor que nos dá vida. Aonde nós vamos? Se a fonte da vida é o Senhor. Queremos continuar, queremos perseverar, custe o que custar, venha o que vier, queremos continuar. Assim era a igreja de Éfeso, foram elogiados pelo Senhor. E a pergunta que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, meu irmão, a luta está soprando na sua vida? Os problemas estão vindo sobre você? Ou você, desde o momento que aceitou a Jesus, é tudo mil maravilhas? Tudo vai bem, dinheiro sempre sobrando, saúde de sobra, ninguém te perseguindo, ninguém se levantando contra você, não existe calúnia contra você, ninguém falou nenhuma mentira ao seu respeito. Tudo sempre mil maravilhas? Então a luta vem. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. Os falsos apóstolos que nós vamos ver aqui, eles enganam. Eles dizem assim, no momento que você vier para Cristo, todos os seus problemas vão acabar. É mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras palavras, se você confiar em mim, se você andar na minha palavra, se você me seguir, você também vai vencer. Eu vou derramar o meu espírito sobre você. Confia em mim, você também vai vencer o mundo. Não significa ausência de problemas. Os problemas virão, mas você vai vencer. Aleluia.
Assim era a igreja de Éfeso. Eles confiavam no Senhor, estavam perseverando, insistindo em fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a situações difíceis. Uma outra característica que nós vemos deles, e essa eu queria que você prestasse especial atenção. Essa é uma característica que a maioria das igrejas está falhando. A Bíblia fala que eles identificaram, o versículo 2 mesmo. Além de se esforçar, além de perseverar, o Senhor elogiou eles, reconheceu que eles não suportavam os maus e que, pois, colocaram à prova os que se declaravam apóstolos e não eram apóstolos. Descobriu que são mentirosos. Então, o que a igreja de Éfeso estava fazendo de bom, que foi motivo de receber elogio? Eles identificaram os falsos apóstolos. Descobriram que aqueles que se apresentavam como apóstolos de Cristo, na verdade, eram mentirosos. Meu irmão, isso não é uma tarefa fácil. Para você identificar se alguém realmente pertence a Deus ou não, imagina, duas pessoas estão se apresentando como homem de Deus, como pessoas de Deus. Estão pregando a Bíblia. Estão pregando o Evangelho. Mas um é falso, o outro é verdadeiro. Como que nós vamos identificar isso? Eu sei que a igreja de Éfeso identificou. E descobriu colocando esses homens à prova. Então, amado irmão, como nós temos falado aqui constantemente, o apóstolo Paulo, ele elogiou os bereanos em comparação com os cristãos de Tessalônica. Porque disse que os de Tessalônica, tudo aquilo que eles ouviam, qualquer história, sabe aquele negócio? Fulano me contou um negócio. O meu irmão costuma falar que eu sou desconfiado demais, né? Diz que mineiro que é assim, não é isso? Que é desconfiado de tudo. Eu falo, olha, se a coisa é muito absurda, é muito, né? Uma notícia bombástica, eu sempre falo, você viu? Não, mas foi alguém de confiança que falou. Só que essa pessoa de confiança que falou também não viu. Ela ouviu de outra pessoa que ela considera também uma pessoa de confiança. E aí vai passando, e vai passando, e vai passando. Mas, irmãos, nós temos que experimentar, provar tudo aquilo que a gente está ouvindo para saber se é verdade mesmo. Porque está cheio de enganadores e mentirosos espalhando os maiores boatos e mentiras, as coisas mais cabeludas, terríveis. Então, nós não podemos ser meninos de acreditar em qualquer coisa que falem para nós, inclusive pregação. Eu tenho certeza, como eu falei aqui, não somos a única igreja, não somos a melhor igreja, não somos exclusivos, a salvação não pertence somente a nós. Está cheio de igreja séria, está cheio de pastores sérios espalhados por aí, mas também está cheio de lobos disfarçados de ovelha, está cheio de falso profeta se apresentando como homem de Deus, está cheio de apóstolos em nossa geração, que não são apóstolos do Senhor, são mentirosos que estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho de Jesus. Será que a gente está identificando quem são esses homens? Será que a gente está percebendo quem são esses falsos apóstolos da nossa geração? Porque a igreja de Éfeso identificou. Eles descobriram quem era de verdade e quem era de mentira. É interessante que o próprio Senhor Jesus, assim como os profetas do Antigo Testamento, avisaram muito sobre os falsos profetas e nos deram pistas de quais são as principais características deles. Qual que é a principal característica do falso profeta? A ganância. Quando você vê alguém que só prega cobrando, só prega visando lucro, abre igreja como se fosse empresa, querendo arrecadar e arrecadar e arrecadar, tira do rico, tira do pobre e só pede e não abençoa ninguém, meu irmão, aí já está um grande indício de que é um falso profeta. Se você vê um homem que está enriquecendo, pregando o evangelho, diferente do que aconteceu com Paulo, diferente do que aconteceu com Jesus, meu irmão, pensa bem comigo, vamos raciocinar. O primeiro milagre que Jesus faz, ele está numa festa de casamento, e na festa de casamento judaica tinha muito vinho, e o vinho acabou. Eles vão até Jesus e falam, Jesus, o vinho acabou. A mãe de Jesus foi lá, né? O vinho acabou. Aí ele até fala, né, ainda não é chegada a minha hora, né? O que vocês querem e tal. Mas ele vai lá e pega barris de água e fala assim, ó, despeja aqui nesse lugar. Quando os homens despejaram, aquela água se transformou em vinho.
E aquele milagre ficou conhecido, todo mundo ficou impressionado, maravilhado. E ainda falaram assim, nossa, esse vinho aqui está melhor do que o primeiro. Normalmente eles deixam, né? Eles servem o melhor primeiro e deixam o resto, né, para o final. E agora o melhor ficou para o final. Só o primeiro milagre. Depois ele fez cego enxergar, fez o paralítico andar, ressuscitou o morto, multiplicou pães, alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Foram incontáveis milagres, sinais e maravilhas que o Senhor fez. Se o Senhor Jesus começasse a cobrar para pregar o ensino dele, você não acha que um monte de gente ia pagar? Quem acha que as pessoas iam pagar? Para ser curada, para ser liberta, para ver o filho ressuscitar. As pessoas pagariam tudo o que elas tivessem, ela venderia tudo o que ela tinha para ver uma filha ressuscitar. Jesus fala assim, eu posso até fazer, mas você sabe, nada de graça, né? Nada de graça. Então, ele poderia. E se ele fizesse, eu tenho certeza que em pouco tempo Jesus ficaria milionário como homem aqui na terra. Mas a Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós nos enriquecêssemos. A Bíblia diz, quando Jesus está ensinando os seus apóstolos, ele fala, vocês receberam de graça vocês têm que dar. A pregação do Evangelho, ou qualquer dom que você venha ser usado por Deus, na obra de Deus, meu irmão, tem que ser de graça. Ninguém pode cobrar para pregar ou para cantar, porque Jesus deu de graça o dom, e ele disse, ofereça de graça da mesma forma. De modo que se alguém cobra cachê para cantar ou para pregar, meu irmão, aí já está um grande indício de que é um falso profeta. Alguns vão dizer assim, não, mas é meu trabalho, eu tenho necessidades, eu tenho filho, e é exigência, como eu já vi muitos cantores gospels falar, né? Exigência da gravadora, eu tenho contrato com eles, eles exigem isso, então tem que cobrar 30 mil, 50 mil de cachê. Meu irmão, a Bíblia fala, sai do meio deles. Sai do meio, porque essa era a característica de todo falso profeta. De Gênesis a Apocalipse, a maioria dos falsos profetas enriqueciam, se apresentando como sendo pessoas de Deus. Inclusive, os profetas do Antigo Testamento falavam assim, tem profeta que só entrega visão e revelação quando tem muita prata e ouro dentro do bolso. Na hora que as pessoas param de alimentar e sustentar, financiar eles, acabam-se as revelações, acabam-se os milagres. Não, meu irmão, o milagre é de graça, a salvação é de graça, a pregação é de graça, todo dom, todo talento, todo ministério que qualquer pessoa de Deus exerça tem que ser oferecido de graça. Então, eles descobriram que esses apóstolos eram mentirosos. É interessante que Jesus disse também, pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. É pelo fruto que você conhece a árvore. Não pode um pé de maçã nascer melancia. Então, se uma pessoa é má, não tem como ela oferecer coisa boa. Analise a conduta da pessoa. A pessoa é honesta, tem o nome limpo, honra pai e mãe, é fiel à esposa. Então, esse é de Deus. Agora, a gente sabe, principalmente no meio pentecostal, salvo as exceções, no meio neopentecostal também, que tem homem que fala bonito, que rodopia, que pula, que entrega, que revela o RG, o CPF, revela tudo, toda a sua vida, desde quando você nasceu. Mas ele vira as costas, ele bate na esposa, ele trai a esposa, ele é caloteiro, ele é desonesto. Meu irmão, a Bíblia fala que isso é o maior indício de que é um falso profeta. Tenho pregado aqui constantemente também. Você não vai medir a espiritualidade de ninguém pelo dom que a pessoa tem. Porque a Bíblia fala que até Satanás pode se apresentar como anjo de luz para enganar os seus escolhidos. E que o anticristo e os falsos profetas vão fazer sinais para enganar as pessoas. E fala também em Mateus 7, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, não curei em teu nome, não expulsei demônio em teu nome, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então não é os dons, não são os dons, não é se prega bonito, se canta bonito, se entrega profecia, se cura, se revela RG, não, quero saber se faz a vontade de Deus, se pratica a justiça, se é honesto, se ama o próximo, se ama a esposa, se honra os pais.
É assim que nós vamos julgar uma árvore. São esses frutos que vão demonstrar que tipo de árvore nós estamos seguindo ou ouvindo. Aleluia. A igreja de Éfeso fazia isso muito bem. Eles não foram enganados pelos apóstolos mentirosos. Eles não se deixaram levar por palavras bonitas ou por sinais aparentes. Não. Eles provaram, examinaram, investigaram a vida desses camaradas e descobriram, são impostores, são falsos profetas, falsos apóstolos. Nós não podemos mais confiar neles. O Senhor elogiou eles por isso, amém, irmão? E o Senhor, Ele deseja isso de cada um de nós, que você continue com a sua antena ligada, com o seu filtro em funcionamento. Você tem que saber filtrar aquilo que realmente é de Deus daquilo que não é de Deus. Amém? Aí no versículo 6, agora sim, fala também que eles tinham a favor deles o fato de que eles odiavam as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E os nicolaítas, amados irmãos, eles tinham práticas de idolatria e imoralidade sexual. E estavam fazendo da pregação da liberdade, transformando a liberdade. Preste atenção aqui, irmão. Transformando a liberdade em libertinagem. A graça do Senhor nos libertou? Somos livres para adorar? Amém. Nós estávamos presos no pecado e na religiosidade, mas agora a graça nos libertou. Mas a nossa liberdade, ela não é uma liberdade para eu fazer aquilo que é errado, é a liberdade para fazer a vontade de Deus, para servir o próximo em amor. Não é porque eu sou livre no Senhor que eu posso bater, enganar o meu próximo. Não, eu não sou livre para fazer tudo quanto é coisa errada. Não, eu sou livre dessas coisas para fazer a vontade de Deus. Então, eles odiavam as obras, as práticas. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui, irmão. Eles não odiavam os nicolaítas, eles odiavam as obras dos nicolaítas. Porque a gente sabe que hoje em dia, principalmente, como eu tenho falado, né, na polarização política que nós temos vivido, o ódio de ambas as partes, de ambos os lados, tem sido uma realidade e às vezes até dentro da igreja. Quando alguém descobre o quê? Você vai votar nesse candidato? Pronto. A pessoa é marcada, coloca um X nas costas dele e fala, não, você não pode ser de Deus, você já está fora. Você está fora, você não presta, você não vale nada. Eu já tenho escutado pessoas chamando outros seres humanos, outros semelhantes, de lixo. Meu irmão, aquilo que você está chamando de lixo é a imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu na cruz por essa pessoa também. Então a nossa luta, Efésios capítulo 6 diz, não é contra a carne ou sangue. A nossa luta não é contra os corintianos, os palmeirenses, os bolsonaristas, os lulistas. Não, a nossa luta é contra Satanás e os demônios, principados e potestades. Então, meu irmão, a pessoa pensa diferente de você, vota num candidato diferente do seu, torce para outro time. Se ela estiver precisando de alguma coisa, abençoe, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. A Bíblia não fala que a gente tem que amar até os inimigos? Não é isso? Então, é interessante, eles odiavam, igreja de Éfeso, odiava a prática dos nicolaítas. Então eu odeio a prática de muita gente. Eu odeio o fato de que um corintiano vai no estádio lá para torcer, para cantar e torcer para o seu time. Eu odeio isso, mas eu não odeio o corintiano. Amém? Até porque nós temos aqui o meu irmão, o pastor Rafael, corintiano, né? Eu amo o meu irmão, antes de ser irmão em sangue, é meu irmão em Cristo. Então a pessoa que está do seu lado, entenda, ela não pensa igual a você, ela não torce pelas mesmas coisas que você, mas todos nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e servir uns aos outros em amor. Então, mas não significa que você pode amar as coisas erradas ou aquilo que você não concorda com o outro faz. Então, eles odiavam as práticas imorais e idólatras desse povo. E é o que nós temos que fazer hoje, inclusive, falei no culto passado, é algo muito sério, meu irmão, é algo muito sério. Nós sabemos que tem pessoas que por um time de futebol, ele se coloca em risco ao ponto de agredir alguém e ser agredido, não é?
Tem pessoas que, porque o fulano torce para outro time, e como eu falei aqui sobre política, meu irmão, não brigue por política, não discuta por política, não vale a pena, não vale a pena. O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, militar pelo Senhor. Se existe uma militância que nós temos que fazer, qual é a militância? É a militância de Jesus. Amém? Você é um soldado do reino de Deus. O reino deste mundo, todos os reinos deste mundo vão passar. Tem algum reino neste mundo que vai permanecer para sempre? Tem algum presidente que vai ficar para sempre? Algum governador? Não, tudo isso aqui vai passar. Agora, nós temos um reino eterno que está nos aguardando. É por esse reino que nós temos que militar, é por esse reino que nós temos que gastar a nossa força, a nossa energia. Amém? Bom, então eles perseveravam diante das provas, não aceitaram os mentirosos, identificaram os falsos apóstolos e odiavam a prática imoral e idólatra de outros povos. Foram elogiados por isso. Agora o Senhor começa a apontar o erro, a repreensão deles. Porque eu creio que a comunidade evangélica do Servinho e a igreja que está espalhada por Sales tem qualidades, mas também tem pontos fracos, pontos que precisam melhorar, tem erros que precisam ser acertados, corrigidos, precisamos nos arrepender. Então, da mesma forma aconteceu com a igreja de Éfeso. Qual é o erro da igreja de Éfeso? Versículo 4: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você está lembrado que quem escreveu o Apocalipse foi o mesmo João que escreveu 1 João. O Evangelho de João, 1, 2 e 3 João. Quem é o apóstolo que mais fala sobre amor na Bíblia? Qual é o apóstolo que mais fala sobre o amor na Bíblia? João. Alguns o chamam de o apóstolo do amor. E é ele que fala em praticamente toda a primeira carta de João, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, ele fala o tempo todo sobre o amor. O amor de Deus e o amor que nós temos que ter aos nossos semelhantes. Inclusive ele chega a dizer: é impossível você dizer que ama a Deus, sendo que Deus é invisível, se você não ama o seu próximo. Quem já ouviu pessoas falar assim? Não, a Deus eu amo, agora as pessoas não. Aquele ali não tem como amar. Aquele ali não tem como amar. Não, mas Deus está acima de tudo. Deus é... Mas é incoerência. É contraditório você dizer que ama a Deus se você não consegue amar o próximo. O próximo está diante de você, você está conseguindo ver. Deus, ele é invisível, nós cremos que ele é real, nós sentimos a sua presença, mas ele não tá, a gente não está vendo ele aqui, pessoalmente, como eu estou vendo cada um de vocês. Então não tem como você amar Deus. Foi o próprio apóstolo João que disse, né? Então eles deixaram o primeiro amor. E entenda, amor, como foi falado aqui, não por palavras, eu te amo. Ou, eu entreguei um buquê de flores. Não, amor não é isso. Isso pode ser um gesto de amor. Pode ser uma fala acompanhada do amor verdadeiro ou do amor falso. Agora, o amor verdadeiro, ele é evidenciado, ele é comprovado por atitudes que vão realmente beneficiar o seu próximo. O que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso é o seguinte: quando vocês me conheceram, vocês me amavam e amavam o próximo com tanta energia, com tanto vigor. Vocês, ficavam até tarde, ficava sem dormir, deixava de comer, deixava de vestir uma roupa para vestir aquele que não tinha, para dar alimento para aqueles que não tinham. Agora, esse amor foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando, e você abandonou aquele primeiro amor. O que o Senhor está falando, será que não é aquilo que acontece com muito casal? Quando o casal se conhece, é aquela paixão, né? É aquele fogo, os dois ficam bobos, faz de tudo, faz loucuras, né? Não tem tempo ruim, não enxerga defeito. Não é isso que acontece para aqueles que são casados?
não tem defeito nenhum na hora que conhece. Não, é só ponto positivo, eu só vejo coisa boa. Aí vai passando um tempo, a paixão vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Aí começa a aparecer, nossa. Aí a pessoa começa a ficar insuportável, né? Então é isso que o Senhor estava falando. Volte a amar as pessoas da forma como você amava no início. Isso serve para marido e mulher, mas serve para qualquer tipo de relacionamento. Ame as pessoas com fervor, como se você tivesse conhecido a pessoa ontem. Ame a Deus como se Ele tivesse entrado na sua vida ontem. Você está com aquela alegria. Sabe quando você ganha na loteria? Oh, que alegria, que alegria. Aí chega um tempo e você fala, nossa. Já até esqueceu, né? Já até esqueceu de tudo o que aconteceu. Então você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, é o que diz o Senhor. Aí nós já entramos para a solução, né? Então, a igreja de Éfeso teve 3 acertos. Não suportava os falsos apóstolos, identificou os mentirosos falsos apóstolos. Eles perseveravam diante das provas e não amavam, eles odiavam a prática dos nicolaítas. O erro deles, abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o amor a Deus e o amor ao próximo. O amor acompanhado de atitude. Aí o Senhor deu uma solução para eles, e que serve como solução para cada um de nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele começa falando, lembra de onde você caiu, porque, meu irmão, ninguém cai em uma cilada do dia para a noite. Ninguém cai uma tentação. Foi de repente. Não, isso normalmente é construído. Ele começa, vai pouquinho aqui, uma coisinha sutil, uma coisinha boba. Você fala, não, isso aqui não tem nada demais. Não, isso... E aí vai, e a pessoa vai. Daqui a pouco ela está num abismo e nem sabe como que ela foi parar lá. Fala, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, como que isso... Então volta, faz uma retrospectiva, volta a fita. Começou lá, naquela coisinha boba que você negligenciou e falou assim, isso não tinha nada demais. É só uma coisinha, é só uma bobeirinha, não tem nada demais, ninguém está vendo. Mas foi dali que começou a sua queda. De pequenos passos você chegou ao abismo. E aí se torna mais difícil de levantar. Se torna mais difícil de se reerguer. Mas a solução, o Senhor está apresentando para Éfeso, o Senhor está apresentando para todos nós. Você caiu? Lembre de onde caiu. Lembra como tudo começou. Lembra. E arrependa-se. É interessante que aí no texto está falando, arrependa-se e volte. Porque o arrependimento bíblico não é como o remorso que as pessoas chamam de arrependimento. Aí a pessoa começa a chorar. Fica triste, fala assim, eu não queria ter feito isso, aí amanhã vai lá e faz de novo. Isso é o remorso. Se a pessoa fizer de novo é porque não se arrependeu. O verdadeiro arrependimento é quando a pessoa se esforça, ela usa todos os recursos possíveis para não voltar a fazer e praticar as mesmas coisas. Arrependa-se, nesse caso... O Senhor está pedindo, volte às práticas das primeiras obras, que eram obras boas. Volte a fazer aquilo que você parou de fazer, que você sabe que é o certo. E se você está fazendo a coisa errada, pare de fazer. É assim que você vai demonstrar arrependimento. É assim que nós demonstramos. Arrependimento, a palavra original é metanoia, mudança de mente. Você pensava de um jeito, agora você mudou o seu pensamento, e através desse pensamento, as suas atitudes mudam. Não tem como uma pessoa que chorou por um erro que cometeu, continuar fazendo as mesmas coisas e achar que tudo vai ser diferente. Se você quer mudança, mude. Você quer demonstrar verdadeiro arrependimento? É preciso sacrifício, é preciso atitudes que muitas vezes vão doer em você. Mas arrependa-se. É o que o Senhor disse, arrependa-se e volte a praticar aquelas primeiras obras. Volte ao romance, sabe? Minha esposa fala, né, quando a gente estava no início do namoro, eu ficava no ponto de ônibus, não tinha carro, ficava no ponto de ônibus até tarde, teve vez de eu ficar lá até 1h da manhã, bobo.
né? Encantado, e aí, acabou a perua, e agora? Não, eu vou a pé, não tem problema, não tem problema. Não é? Então volte a se sacrificar. Não é? Samuel, volte a se sacrificar pela Fabiana. Volte a se sacrificar pelas pessoas. Lembra daquela época em que Deus entrou na sua vida e você falou, não é possível eu guardar isso só para mim. O Senhor entrou na minha vida, eu estava triste, deprimido. O Senhor me deu alegria, eu não posso ficar calado, eu tenho que avisar para todo mundo, eu tenho que espalhar para todo mundo. E aquele fogo, né, que a pessoa tem, quer evangelizar todo mundo, quer pregar para todo mundo, quer testemunhar para todo mundo. Volte às primeiras obras. Porque se não se arrepender desse amor frio, desse amor raso, eu virei e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Aqui é a advertência contra a igreja de Éfeso. Quando ele fala tirarei o candelabro é onde colocava lâmpadas. Simboliza tanto a presença de Deus, como simboliza também a posição deles. Estudiosos dizem que o que o Senhor estava querendo dizer é, eu vou tirar vocês da posição que vocês têm. Toda a honra que vocês têm, todo o brilho que vocês têm nessa cidade, eu vou remover. A minha presença não estará mais entre vocês. Então, arrependa-se. O Senhor está dando oportunidade. É o que ele disse aqui. Aí ele vem e traz a advertência, né? Como nós falamos. Caso não se arrependa e continue com amor frio e sem atitude, tirarei o candelabro. Tirarei a luz, tirarei a minha presença, tirarei a minha glória, tirarei vocês da posição de vocês. Só que se vocês obedecerem, se vocês se arrependerem verdadeiramente, virá a recompensa. Qual que é a recompensa? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você lembra lá no Jardim do Éden? Quem lembra da história da queda da criação? Adão e Eva estavam lá no paraíso. Não tinha boleto para pagar. Não tinha doença. Não tinha patrão enchendo o saco. Era só alegria. Só prazer. Paraíso. Aí veio a serpente e falou assim, olha, o Senhor falou para vocês não comer aquele fruto? Conhecimento do bem e do mal, na verdade, se vocês comerem, vocês vão ser igual a ele, é por isso que eles não querem que vocês comam. Aí falou para Eva, Eva comeu, ofereceu para Adão, Adão comeu, a humanidade pecou, desobedeceu a Deus. Só que a Bíblia fala que tinha duas árvores lá no paraíso, lá no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aí o que o Senhor fez? Eu vou expulsar esse casal do jardim para que eles não comam da árvore da vida, porque eles me desobedeceram. Aí agora os olhos deles se abriram, eles têm o conhecimento do bem e do mal. Se eles comerem da árvore da vida, eles não vão morrer nunca mais. Não, o salário do pecado é a morte. A consequência da desobediência é a morte espiritual. E por isso eles foram expulsos e aí a morte entrou no mundo. Mas qual é a recompensa daquele que se arrepende do amor frio e começa e volta a fazer as boas obras do princípio? Vai comer, vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore continua disponível. E está disponível para cada um de nós que cremos no Senhor, que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos esforçamos para realmente fazer a vontade de Deus, deixar de fazer a nossa vontade. A árvore da vida ainda está disponível, ainda está à disposição. E aqueles que comem dessa árvore, meu irmão, não morrem nunca mais. Vivem eternamente na glória de Deus. É a promessa do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Assim como Adão e Eva, eu e você, já comemos também do fruto proibido. Já experimentamos o pecado. Aliás, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. O Senhor está dizendo para você, é possível você comer a árvore da vida. Tudo que você tem que fazer é crer em Jesus. Que não seja um amor e um arrependimento apenas de discurso, de fala, de promessa. Sabe, igual promessa de político? Eu prometo que quando eu for eleito, eu vou fazer tudo isso para vocês. Aí na hora que chega lá, não faz. E Deus está cansado desse tipo de coisa. Não, Senhor, eu vou fazer, eu vou ser um bom menino, eu vou ser uma boa pessoa. E aí não faz. Não, isso não é arrependimento, isso não é fé. O
O Senhor está esperando fé verdadeira, arrependimento verdadeiro. Feche seus olhos nesta hora. O paraíso é o lugar dos vencedores que vão comer da árvore que simboliza a vida eterna. É o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso, é o que o Senhor está dizendo para cada um de nós nessa noite. O Senhor, Ele quer te salvar. O Senhor não quer que você perca a bênção. Lembra de onde você caiu. Lembra que você já foi melhor do que você tem sido hoje. Lembra quando que começou a esfriar. O Senhor quer te usar para fazer grandes coisas ainda nesta terra. Mas você não pode continuar sendo a mesma pessoa e achar que tudo vai ser diferente. Se coloque à disposição de Deus. Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Tira de mim aquilo que não serve. Muda aquilo que precisa ser mudado. Me ajuda nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Porque eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero te servir verdadeiramente. Eu quero te amar com amor que é acompanhado de atitudes, não apenas de palavras, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja. Nós somos o teu povo. Assim como a igreja de Éfeso, Senhor, acreditamos que podemos ter alguma qualidade, podemos acertar em alguma coisa, mas nós entendemos também que nós temos erros, temos falhas e precisamos nos arrepender, precisamos voltar a ser aquilo que o Senhor nos projetou para ser. O Senhor não nos projetou, Senhor, para ficar na frente de uma televisão, de um celular, sentado numa cadeira, discutindo sobre coisas desta terra, desta vida. O Senhor nos chamou, Senhor, para ser instrumento de cura para as nações, começando na cidade onde nós estamos. O Senhor nos chamou para ser instrumento de salvação àqueles que estão perdidos, libertação àqueles que estão presos, Senhor. Queremos voltar ao primeiro amor. Queremos voltar, Senhor, e permanecer lá, Senhor. Não queremos esmorecer, fraquejar. Não queremos nos acovardar, não queremos esfriar diante das lutas. Assim como a igreja de Éfeso perseverou, nós queremos perseverar. É as qualidades, Senhor, desta igreja que nós queremos imitar, e não os defeitos, e não os erros. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus. Capacita-nos, Senhor. Capacita a igreja, a comunidade evangélica do Servinho a ser uma igreja forte, perseverante, a ser uma igreja que tem o discernimento do Espírito, que identifica, Senhor, aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Capacita-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos não apenas amar o que o Senhor ama, mas também odiar o que o Senhor odeia. Porque o Senhor ama o pecador, mas o Senhor odeia o pecado. Então, da mesma forma, Senhor, às vezes invertemos. Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes nós amamos o pecado e odiamos as pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a amar as pessoas e odiar, principalmente o nosso pecado, Senhor. Que possamos examinar a nós mesmos, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que ninguém, Senhor, Pai, seja enganado, Senhor. Não permita, Senhor, mas que todos realmente permaneçam no Evangelho, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Leva o teu povo, Senhor, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Vá em paz. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo Jesus.